Tá começando, na minha cabeça era diferente. Tudo bem? Me responde uma coisa, por favor. Você tem fé em quê? Em Deus, no universo, na energia, nas pessoas? Nosso papo hoje é sobre ela que não costuma falhar, a fé. Mas não é aquela fé pronta, explicada, organizada, aquela fé mais silenciosa, na verdade, mais pessoal, às vezes até um tanto quanto confusa, porque tem muita gente que pensa que ter fé é ter resposta, mas na prática nem sempre é assim, né? Tem dúvida, tem busca, tem tentativa. São pequenos sinais, pequenas percepções. E para falar sobre tudo isso, eu trouxe dois olhares muito diferentes e complementares para esta mesa do nosso papo hoje. Tá aqui comigo o Odilon Wagner, ator com mais de 50 anos de carreira, que já levou para o teatro reflexões profundas sobre existência, ciência e fé, como na peça A Última Sessão de Freud, espetáculo que vai estar em cartaz em breve em São José dos Campos e coloca em debate essa forma humana de existir. E também o Caio Fini, que trabalha com saúde integrativa e traz um olhar mais contemporâneo sobre corpo, mente e espiritualidade, sem fórmula pronta, mas com muita escuta e muita percepção. Bem-vindos, meus amigos. Bom demais ter vocês aqui. Ô, Thiago, obrigado. É um prazer estar aqui. Gratidão. Vamos começar por você, por esse espetáculo, que tá vindo, não é a primeira vez ao Vale do Paraíba, mas que sempre atrai olhares porque trata de temas que são sempre relevantes. Por favor, me fala um pouquinho, Edilon, sobre a peça. Esse espetáculo é um caso assim, diferente no universo do teatro, porque você sabe que uma peça de sucesso fica, sei lá, 6 meses, um ano em cartaz, é sucesso absoluto, né? Nós estamos entrando no 5º ano consecutivo, sem parar. Olha só. Estreamos em 2022. Parabéns. Obrigado. E a gente também não imaginava no começo que é uma peça que retrata o encontro do Freud, pai da psicanálise, Sim. com o C.S. Lewis, que é o autor de Crônicas de Nárnia. Olha só. Muito legal. Só de imaginar esse encontro, a gente já fica numa expectativa absurda. É maravilhoso. São dois grandes pensadores, Sim. dois homens brilhantes, mudaram o pensamento científico, filosófico do século XX, né? Mas o autor inteligentemente colocou os dois juntos. Não existe uma comprovação que aconteceu esse encontro, mas é possível, porque ambos viviam na Inglaterra. A peça se passa em 1939, Londres, quando Freud já tinha fugido da Áustria para a Inglaterra. E o autor inteligentemente colocou a peça no dia 3 de setembro de 39, que é o dia que praticamente começa a Segunda Guerra Mundial. Sim. E também o Freud morre dia 23 de setembro. Então, do mesmo ano? No mesmo mês. Olha só. 3 de setembro é o encontro, 23 de... Agora, o encontro é fictício. Sim. Mas eles viviam na mesma cidade, poderiam estar juntos, beleza. Por que o autor fez isso? Para esse debate. O Freud era um ateu militante, mas que debateu a vida inteira sobre as questões da espiritualidade, da fé, por que os homens têm essa necessidade da religião, da fé. E o Lewis é um ex-ateu que se converteu ao cristianismo e se transformou num dos maiores defensores da fé cristã. Sim. Então, ele, querendo debater esse assunto, esse tema, ele colocou os dois juntos conversando e é uma peça deliciosa. Deve ser. O sucesso que nos espantou desde o começo, a gente fala assim, bom, uma peça ok, vai fazer um sucesso, 6 meses, vai ficar uma peça maravilhosa, vai ficar um ano em cartaz. Mas é uma coisa impressionante porque este tema... quais são os temas debatidos na peça? Deus existe mesmo? Qual é o sentido da vida? O que a gente está fazendo aqui? Vida após a morte? Sexualidade, que é um dos temas do Freud, mas os temas mais centrais são esses existenciais mesmo. E quem que já parou na vida e não pensou? Quem nunca viveu uma crise existencial, né? Não é? Não tem como. Todo mundo passa por isso. E só que... mas é papo cabeça, uma história muito... Não. Inteligentemente é uma conversa acessível, bem-humorada, porque todo homem brilhante é bem-humorado. Sim. Como os dois eram. O Freud até escreveu um livro sobre o humor. Sim. E
Então a peça é bem humorada, é um texto acessível, não é um papo sobre a obra do Freud, sobre o Lewis, não. É uma conversa desses dois homens brilhantes que têm humor. Tem momentos que a plateia gargalha na Que peça, mas legal. inteligentemente, o humor inteligente, Sim. da ironia. Sim. Freud, naturalmente, tentando analisar o outro em alguns momentos. Com certeza. O outro dando troco logo em seguida, porque é muito inteligente. E a peça vai por esses temas. Então, eu acho que o sucesso tem o temática, que acho que está presente muito fortemente, a religião. Sim. Hoje é um tema muito forte na vida contemporânea. Mas também as reflexões sobre um bom diálogo. Sim. Porque na peça os dois têm visões completamente diferentes do mundo, têm embates veementes sobre os temas, Sim. mas jamais ultrapassam a linha do respeito um ao outro. Ao contrário, valorizam, escutam o outro até a última sílaba. Excelente. O que a gente espera que seja, de fato, a base de um bom diálogo, né? É isso, né? Pessoas que pensam diferente possam conviver, né? Mas interessante isso, né? Porque traz esse debate entre ciência e religião e fé. Acho que independente de religião, né? Mas fé, no caso do autor, Espiritualidade, né? é uma fé cristã, mas existem inúmeras maneiras de se ter fé, né? E o Caio com certeza sabe disso. Até porque achei interessante porque você também não segue uma religião cristã. Não, eu sou Wicca, né? Então, por mais que eu trabalhe com uma abordagem espiritualista, né? Porque quando a gente fala de saúde integrativa, a gente entende que o ser ele é inteiro, né? Então, o ser inteiro ele é espiritual. E a espiritualidade está nessa capacidade dessa consciência de questionar, né? E você entender que existe algo além da gente. Sim. Até não sigo a abordagem da psicanálise, mas complementa ali com Viktor Frankl, né, da logoterapia, que ele fala sobre análise existencial, sobre o sentido da vida, sobre o propósito. E que a gente, como ser humano, a gente só consegue encontrar esse sentido indo além da gente mesmo, né? Sim. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando do ser humano pertencer a ele mesmo, mas não vir a passeio, né? Ele ir além dele mesmo. Seria propósito. Ter um propósito. Mas o que é propósito, né? Na verdade, se a gente for para pensar. Será que ele já é feito ou será que ele é construído? Sim. Sim. É interessante que o Frankl, a gente fala muito sobre o Frankl depois dos debates do espetáculo, porque a psicanálise veio com a história do inconsciente, etc. E tal. O Frankl, que foi um cara que é um psicanalista, foi discípulo do Freud, Sim. mas que foi preso em campo de concentração. Depois do campo de concentração é que ele desenvolve esse trabalho todo dele, mas ele passou a considerar a espiritualidade, me corrija, eu, amador, falando aqui para ele que é logoterapeuta. Não, mas existe pesquisa nisso. Mas ele considera o inconsciente, ou a espiritualidade como outro elemento do inconsciente. Sim. Não é isso? É o que a gente chama de campo noético, né? Ou nous, né? Que é o espiritual. Então, ele traz essa abordagem de que existe um plano de existência. Sim. E o que faz a gente ter, nesse momento, essas dores, essas doenças, né? Que a gente fala aí da alma. É o vazio existencial, né? Então, quando a gente fala de vazio existencial, é assim... O que eu estou fazendo da vida? Onde que eu chego? E o humor é uma habilidade também, né? De você trazer para que você consiga administrar melhor os problemas e se reconectar. Sim. Eu acho que a gente chega num ponto bacana de ser debatido, que é, existe fé sem religião? Sim. A fé, ela independe, né? Dessa casa que a gente frequenta, de um templo. Ela existe. Mesmo em um ateu, de repente, talvez não seja fé em Deus. O ateísmo é uma crença. Exato. É uma crença. É uma fé. É uma fé. Agora, por outro lado, tem isso, né? É uma questão que tem que se debater, falar muito, e esse é um dos temas principais da peça. Sim. Porque o Freud, ateu, mas ele é um ateu que estudou, ele estudava Velho Testamento, Novo Testamento, a Torá, livros orientais, porque ele queria entender. Então, para ele conversar, debater, ele tinha argumento. Sim. Então, os argumentos dele na peça são tão interessantes que mexem com aqueles mesmo que têm a fé. Porque são argumentos racionais, inteligentes, de bom senso, que fazem, e a dúvida é necessária para quem tem fé. Com certeza. Aliás, todos os bons religiosos falam isso.
A dúvida é necessária até para reforçar o caminho da busca do entendimento. Porque quem tem certeza absoluta, né, Não se desenvolve, né? não tem mais para onde ir, né? A gente quer a resposta o tempo inteiro para os nossos dilemas existenciais, a gente está na esperança de que essa resposta se apresente para nós, mas na verdade a gente está sempre em busca, né? E de repente a resposta até chega, mas a gente já quer outra, já está procurando outros Você questionamentos. sabe que desculpe só, mas a peça a gente faz toda sexta-feira, um dia da semana, a gente faz um debate após o espetáculo. Lá em São José agora vai ser no dia 15. Nós vamos estar lá 15, 16, 17 de maio. Sim. Vai ser no dia 15 à noite, tem um debate. A gente sempre convida uma psicanalista, ou um psicólogo e um religioso. Ao final, ali a gente conversa com o público para ampliar um pouco esse debate. Para todos os religiosos que passaram até hoje lá, a gente capciosamente perguntava assim: tem certeza da existência de Deus? Ih, pronto. Essa E aí? pega. Então, 99,9% dizia Sim. não. Não! Olha só. É porque a existência de Deus não é comprovável. Não dá para provar a existência Não de mesmo, Deus. mas é que eu fico pensando para um religioso, de repente a resposta seria sim. Não. Custe o que custar, assim, acabou, não preciso provar nada. Não, é ao contrário. Todos iam por esse caminho. Olha, já passou lá padre, pastor, rabino, pai de santo, já foi de tudo lá. Mas todos tinham essa... Porque assim, é uma busca, é uma percepção. Cada um tem uma visão da existência de Deus, olhando a natureza, o universo, o outro pela compaixão pelo próximo, não importa. Mas a certeza a gente não tem. Aí vem a teoria a aposta do Pascal, né? Que é mais ou menos isso, né? Se você tem certeza que existe Deus, e você morre e chega lá, não tem. E aí? Eu podia ter aproveitado mais os 7 pecados capitais. Olha só, perdi tanta Mas, oportunidade. ao contrário, também é verdadeiro. Se você acha que não tem, chega lá, tem, eu falei, perdi o banquete final lá. Já né? era. Então... O Caio, quando a gente fala de fé, de religião, eu acho que especialmente na nossa sociedade que tem um embasamento cristão muito forte, a gente pensa sempre nas religiões cristãs. Né? Então vem o catolicismo, vem os evangélicos, ou mesmo... Espíritas. Espíritas. Eu sou espírita. Inclusive também sou espírita, sou cristão. No caso do Wicca, ainda é uma religião que não é tão conhecida. Queria que você me explicasse, apresentasse assim. Eu sei que é muito profundo, mas em linhas gerais. Na verdade, eu acho que a gente, quando fala sobre espiritualidade de forma geral, a gente entende que existe um multiverso que coexiste tudo isso, que tem algo além que conecta, né? E a Wicca, ela vem dos antigos deuses, né? Então, dessa conexão com a natureza, mas também com a natureza humana, porque no fim quem criou os deuses? Foi o homem ou os deuses criaram o homem, né? Aí entra nessa análise também. Então, quando a gente fala de Wicca, a gente fala de uma religião que é essa conexão sacerdotal, né? Tem a bruxaria, tem outras vertentes, outros caminhos da espiritualidade que são mais abertos. Mas a Wicca tradicional, a alexandrina, que é que eu faço parte, ela é um corpo sacerdotal. Então, você faz ali todo um processo iniciático de entendimento da espiritualidade, mas também de se perceber como parte dela, como co-criador. É quase como se você fizesse parte dessa divindade também. E que no fim todos nós fazemos, a gente escolhe o tempo inteiro, né? Sim. A diferença é a consciência disso, né? Sim. E engraçado, né? Porque se você parar para pensar, quando a gente, nesses debates que a gente faz após o espetáculo, que tem muitos religiosos, né, de correntes diferentes, muitos deles, a Monja Cohen esteve lá com a gente. Maravilhosa. Recentemente. Ela e o Christian Dunker, o psicanalista. Sim. E aí, a Monja é a segunda vez que foi. E aí, ela falou uma coisa uma vez que a gente não costuma pensar. Ela fala assim, bom, primeiro, que Deus nós estamos falando? Porque o Deus, para os cristãos, é uma coisa. Para os budistas, é outra. Para o pessoal do candomblé, Ori, é outra coisa. Sim. Que Deus é esse? Agora, nós estamos em cartaz agora em São Paulo. Sim. Finalizando já em São Paulo. O último debate em São Paulo foi com o Babalorixá, Rodney de Oxóssi. E para ele, Deus é outro.
Não é o mesmo que nós. E a monja falou uma vez assim, na primeira vez que ela foi, ela disse, Jesus Cristo não é conhecido por uma grande parcela do planeta. Da população do planeta. A gente falou, e a gente ocidental fala, como assim? Como assim? Oi, né? Só que lá no Oriente, na Ásia Oriental, nem se fala, né? Não sabem quem é. Muitos lugares do mundo não sabem quem é. Então, veja que essa noção da divindade muda de acordo com a cultura e com a contexto, visão, né? com o histórico, né? E nem por isso as pessoas deixam de acreditar em algo e de se movimentar em direção a este algo, né? Porque a espiritualidade ela é bem mais ampla do que simplesmente um conceito de Deus, um conceito de santidade, né? Existem maneiras infinitas de se ter fé. E isso é muito bonito porque isso torna a gente humano também, né? E fora que um ateu pode ser muito um bom ateu, aquele que é humano no trato no seu dia a dia, com o seu próximo, ele pode ser muito mais, vamos chamar assim, do ponto de vista de ideias, cristão. Totalmente. Na sua humanidade, do que muitos cristãos que carregam a Bíblia do braço, mas não agem de acordo com ela. Conheço, inclusive, eu ateus também, que eu considero dessa maneira. Sim, porque a gente cai muito nisso, né, Adlan? Desse ateu estar fazendo o bem, se é que a gente consegue colocar numa caixinha o que é bom, o que é mal, mas ele está fazendo bem, pelo menos pensando em caridade, né, nesses aspectos todos que a gente considera como bons na sociedade, porque ele quer, né? Não é porque ele está esperando uma recompensa, não é porque ele está esperando... É uma pessoa humana. Exato. Um ser humano. O Freud, inclusive, ele se correspondeu a vida inteira, falando mais uma vez de diálogo, né? Hoje em dia, essa incapacidade que a gente tem de dialogar com o diferente, né? Até as famílias, dentro de famílias hoje está difícil, né? Quando pensam diferente, politicamente, religiosamente, até de futebol. As pessoas qualquer bobagem vira uma guerra. Intolerância, né? É um absurdo. E o Freud passou a vida toda debatendo religião, apesar de não negar a existência de Deus, etc. E tal, mas ele passou a vida inteira debatendo isso. O último livro dele, aos 83 anos, foi Moisés e o Monoteísmo. E ele passou a vida correspondendo com um pastor protestante chamado Pfister, grande amigo da família, frequentava a casa, era amigo, mas trocando cartas e se opondo em visões de mundo completamente diferentes. E o Pfister, numa das cartas, e tem um livro deles sobre essa correspondência, uma das cartas o Pfister fala, o senhor não é ateu? Porque segundo João e tal, ele cita lá um pedaço trecho bíblico. Aquele que se dedica ao mundo, ao próximo, como o senhor fez, dedicou a vida inteira, vive em Deus. E aí ele faz a conexão disso não precisa seguir uma religião para ser um ser, vamos colocar assim, né, de alta espiritualidade, que eu acredito que nesse sentido ele era também. Nossa, é de fazer pensar, né? A gente começa a entrar é gostoso de ouvir. Sim. E eu acho que entra mais um papel desse nosso estudo de espiritualidade mesmo. Não que a gente esteja fazendo um estudo aqui, mas qualquer troca acaba se tornando, né? Mas é o papel do silêncio também, né? Dentro desse processo todo. A gente vive muito barulho, né? A gente tem muito ruído. E eu acho que a gente acaba se aproximando, de fato, dessa espiritualidade também se a gente abrir espaço para o silêncio. Você que trabalha com terapias, talvez você possa até posicionar isso melhor aqui no papo. Eu estou atualmente cursando Ciência da Felicidade, né? Então, fala-se muito sobre a saúde integrativa, já sou terapeuta integrativo, e você percebe como as pessoas estão buscando essa reconexão. Mas muitas vezes é sobre o acolhimento também. Então, isso é espiritual. O quanto que a gente se distanciou do outro ser humano para pertencer em alguma caixinha, e a gente acaba se despertencendo, né? Então, hoje aí, as práticas integrativas e complementares de saúde, elas são exatamente esse olhar. De você conseguir parar e ter aquele acolhimento. Se a gente for pensar uma massagem, né? Por exemplo. Quando que a gente fica paradinho para receber um cuidado? Quando a gente é bebê, né? Então, muitas vezes, ali, essa relação com o cuidado, com o acolhimento, fica lá atrás. E a gente só vai para o mundo para desenvolver, conquistar coisas, fazer coisas. E aí a gente vai se perdendo no processo, né? Então, Sim. O que vira o sentido no fim de tudo isso, né? Então, a espiritualidade é esse se reconectar e a gente olhar para a gente e perceber
que a gente faz parte de algo maior. Nem que seja a gente mesmo, né? Exato. Olha que interessante. Nesse sentido, a psicologia, a psicanálise e o exercício como é que a gente pode falar? Do ministério religioso, do padre, do pastor, são caminham por um caminho muito próximos, porque é o exercício da escuta. Primeiro, o psicólogo, o psicanalista, o padre, o pastor não pode julgar aquele que o procura. Ele tenta ouvir e tenta ver como é que ele pode acolher. E ele não pode julgar e tem que ter o acolhimento, tem que ter a escuta. Você falou do silêncio, né? A gente ouve muito pouco. O Freud começou a psicanálise quando uma paciente gritou com ele e falou: para de falar e me escuta. Olha. Aquela primeira paciente importante dele, que aí ele entendeu para onde que ele estava, seria o caminho da psicanálise, né? Do ouvir, né? De prestar atenção no outro. Ele, aliás, ele foi pioneiro, inclusive, em ouvir as mulheres, porque as primeiras pacientes dele foram mulheres. Nós estamos falando de 1900, final do 1800 e 1900. Ele começando a ouvir falar da importância, dizendo que não era histeria. O que era histeria? Isso. Tentando, não, peraí, não é assim não, porque a mulher é tratada como... Hoje é bem diferente, né? Graças a Deus, hoje é muito diferente. Não, mas construindo, né? Mas esse diagnóstico da histeria era algo muito estereotipado. Eu tô falando com ironia isso, viu? Porque hoje é lógico. Não, eu super entendo. Que, de fato, era uma realidade nos tempos de Freud, né? Que ele precisou estudar muito e publicar muito conteúdo para que isso fosse levado a sério e visto de uma outra maneira, né? Elas eram histéricas porque não eram ouvidas, não tinham possibilidade de se manifestar em nada. Exatamente. Então, é interessante, né? Essa coisa do ouvir. E da ressignificância também, né? Porque você vê algo que sempre existiu de uma maneira X, através de uma observação, até desse momento onde ela precisou falar, por favor, fique em silêncio, me escute. Me ouve. Para que ela conseguisse ser ouvida e só aí ele conseguiu ressignificar e retrabalhar, né? Porque nesse processo, você mesmo estava falando, né, Caio, da gente se reconectar de repente, né? Se reencontrar dentro de si. E às vezes não é nem se reconectar, porque esse prefixo do reconectar parece que a gente está voltando a alguma raiz, a alguma origem, né? A gente está conectando novamente. A gente pode se conectar com coisas novas. E isso vem também através de fé, isso vem também através de crenças, que a gente pode se reencontrar. Eu, por exemplo, nasci num berço católico. Minha família toda é católica até hoje. Cresci no catolicismo e acompanhei o catolicismo até minha adolescência. Até que eu comecei a parar para pensar que, poxa, isso aqui não faz sentido para mim. Tal prática não combina com quem eu sou. Isso que é pregado aqui eu não gosto muito. E me permiti encontrar outras maneiras. E fui experimentar mesmo. Eu fui um dia para a igreja evangélica, eu fui outro dia para o centro de Umbanda, fui para o centro espírita, até que me encontrei e falei, poxa, espiritismo é o que eu gosto. E fui seguir através disso, né? Através dessa doutrina. E eu acho que é algo interessante a gente pensar que a gente não está preso numa caixa, né? E não importa o caminho, né? Importante é caminhar. o caminho. Todo mundo, cada um se encontra onde quer que seja, né? Eu acho que eu sou espírita há muito tempo também, mas também sou de parecido com o Freud até nesse sentido. O Freud foi criado, ele fala, até na peça ele fala isso, uma babá católica romana, que era babá, levava ele para a igreja, ensinou a rezar, ajoelhar, sinal da cruz, todas as coisas. Sim. Que ele chama de neuroses. Mas o pai era judeu ortodoxo. Olha. E ela lia o Novo Testamento, o pai o Velho Testamento, e ele ficou nessa confusão. Eu também, eu sou de família judaica. Sim. Mas não eram religiosos. Morava no interior do Paraná, onde eu nasci. Nasci em Curitiba, mas eu morava em Ponta Grossa, no interior lá, perto de Curitiba. Aí, não eram religiosos, foi estudar no colégio de padre, que era o melhor colégio que tinha lá, os irmãos maristas. E na aula de religião começaram. É até um episódio interessante, né? Porque aula de religião, aí eu falava, tal, não sei o quê. E aí, no primeiro dia de aula, olha, quem não for católico pode levantar e sair.
né? Deu liberdade. Eu saí imediatamente e falei, opa, eu vou É lá, comigo, deixa eu ir lá pro recreio. Vou lá me divertir já ali fora. Saí, no corredor não tinha ninguém. Ai, meu Deus. Lá vai eu sozinho. Criança, Aceitei, né? criança não gosta de casa. Eu dei a volta, voltei, e a partir dali aprendi a fazer o terço, rezar. Oi, voltei, agora eu sou católico. Fiz tudo. Até que um dia, o padre, o irmão, na aula de religião, ele falou assim, deu a entender, não falou, mas ele deu a entender que quem não fosse cristão ou católico não ia para o céu. Aí eu fiquei meio cafifado com essa história. No final, eu cheguei para ele. Ué. Eu falei, irmão, mas quer dizer, então, eu refiz a pergunta. Eu falei, quer dizer, então, que quem não vai? E ele, aí percebeu, acho que ele percebeu, e ele deu uma gaguejada, e eu entendi que era. Sim. Bom, a partir daquela noite, eu chegava em casa, na hora de dormir, eu cobria a cabeça para meus irmãos não ver, fazia sinal da cruz, rezava. Olha, quase como se estivesse fazendo uma coisa errada. Eu queria garantir a minha entrada no céu, né? Odilon, que coisa engraçada. E depois passou, etc e tal. Aí, o judaísmo nunca foi... Eu sigo, assim, as tradições, eu não nego minhas origens, minha tradição, nada. Mas religiosamente eu só fui me encontrar... Aí, depois dos 20 anos, aí no Espiritismo também. Que aí, como você, faz sentido, alguma coisa faz sentido. Isso, falta um pouco de bagagem, inclusive, né? Um pouco de experiência, um pouco de maturidade para a gente conseguir pensar sem aquela lente que é colocada nos nossos olhos através da nossa família, do lugar onde a gente veio, né? De onde a gente veio. O catolicismo, por exemplo, foi uma coisa que não foi escolhida por mim. Sim. Eu nasci católico porque eu estava ali, né? Então, depois de um tempo que você cria bagagem, você tem essa oportunidade de também repensar e se reencontrar no mundo. Mas tem muito disso, né? Das religiões, dos hábitos, da sociedade, trazer medo pra gente. Por exemplo, uma criança que se escondia embaixo do cobertor para fazer o sinal da cruz com medo de não ter passagem pro céu. Não é? E este medo que as religiões impõem, até hoje é real, né? É, totalmente. Se você pensar como muitas religiões, né, dominam pelo medo, né? E isso foi técnica por muito tempo, né? Isso não deixa de ser, né? É ainda, técnica né? ainda, de certa forma. E sempre a gente bate nessa tecla de Cristo não era cristão, não é? Buda, depois eu descobri que são vários Budas, né? Eu também não conhecia budismo. Eu conversei com uma amiga budista recentemente, ela falou, não é um Buda, existem vários Budas, mas os Budas não eram budistas, né? Quer dizer, as religiões, elas são criadas por gente, por mim, por vocês, não por essas figuras que, no fim das contas, estão todas falando da mesma coisa, que é amor. Né? Ou deveria ser, né? Pelo menos. Franco até chama de autotranscendência, né? Esse fenômeno de você ir além de você. E o amor é um dos caminhos, né? Eu acho que o amor é o caminho, né? Seja o amor próprio, seja o amor pelo próximo, seja o amor pelo planeta onde você vive, né? É difícil a gente se entender como parte desse contexto, né? É verdade. E o Freud, eu não sou um especialista em Freud, eu passei a estudar. Quando a gente faz uma peça de teatro, como eu estou fazendo, sobre o Freud, você tem que mergulhar e tentar entender esse personagem. Qual o sentido de fazer? O Freud, fazer caricatura do Freud é fácil, porque ele é o ser mais caricaturado do planeta, sabia? É mesmo? Não sabia. Você bota Freud na internet, você vai ver os 300 milhões de caricaturas que tem dele. É uma personalidade que, em qualquer lugar do planeta que você for, você falar assim, Freud, a pessoa fala, Freud explica. No mínimo, eles sabem de que departamento esse cara é. É conhecido mundialmente para sempre. Fazer caricatura dele, esse era o meu medo quando eu estava fazendo a peça. Eu queria fazer, então ele trabalhou assim, o lado humano. Então o Freud, na peça, ele tem 83 anos de idade. Quem era este homem aos 83 anos de idade, com um câncer de boca já bem adiantado, né? Sim. E quem era esse homem? Como ele pensava? Então, todas essas questões existenciais, a gente coloca na peça como
essa ânsia dele querer também. Por que este homem, o Lewis na peça, quem faz é o meu colega, o Marcelo Airoldi, um ator maravilhoso que faz o Lewis. Uma hora ele pergunta para o Freud, mas se o senhor está cheio de... não tem dúvidas sobre... por que discutir? Se o senhor está satisfeito com a sua descrença, por que discutir? Sim. Mas é que o Freud não estava satisfeito com a descrença, por isso que escreveu um livro sobre isso, sobre a religião até o final da vida, né? Então ele buscava, sem dúvida. E na casa dele, o cenário, inclusive, da peça, me permite falar, o cenário é um cenário deslumbrante, assim, ele pega o palco inteiro, é uma reprodução do gabinete do Freud lá em Londres, todo de madeira, teatro realista. Sim. Tem lareira que coisa linda, em cena, a biblioteca, os objetos de arte, sobre isso que eu ia falar. Ele tinha uma coleção de objetos de arte sagrados. É mesmo? Arte sacra. E Olha. o Lewis, em determinado momento da peça, chega e pergunta para ele, por que você tem isso como é aqui? que o senhor chamaria um homem que tem tantos deuses? Ele fala Buda, Atena, não sei o quê. Como eu chamei de um homem que tem tantos deuses no seu escritório? E ele, marotamente, fala, um colecionador. Colecionador de arte sacra. Ele não dá o braço a braço. De jeito nenhum. Mas é a busca incessante por resposta também, né, Caio? Que a gente começou a falar, não aprofundou, mas é isso. Né? Esse é o sentido, né? É. A busca, né? Na verdade, se você perceber, a gente está sempre caminhando e entendendo, e depois questiona e entende outra coisa. E eu acho que esse é o grande mistério, né? A gente se permitir questionar. Mas a gente vai se contentar em não ter resposta, será? Será? Porque a resposta, assim, Né? será que teremos respostas? Será que não teremos? Será que quando a gente encontrar respostas não surgirão novas dúvidas? Ou a gente encontra, ela faz sentido por um tempo e depois ela vai se ressignificar. E aí aceitar que é um processo eterno. Ela faz o que tem que fazer e vai. O Chico Xavier tem uma frase bonita que ele diz assim, quando a gente já acha que já sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Todas as perguntas. E aí a gente já, né, se questiona tudo outra vez. Acho que é o mal da humanidade, sempre vai ser. A gente sempre vai querer entender o sentido da vida e nunca vai chegar lá, né? Eu acho o bem da humanidade. É verdade. O bem da humanidade, verdade. Porque se a gente parar, não dá, né? A gente não pode se contentar. E eu acho que, nesse sentido, pensa, você que é espírita também, Freud e Kardec eram muito semelhantes, porque o Freud era um perguntador, um questionador, assim, inveterado. E o Kardec é a mesma coisa. Sim. O Kardec, quando trabalhou com os grandes que o acompanharam na codificação, né, do espiritismo, ele dizia que você não pode aceitar nada que não passe pelo crivo da razão e do emoção. Equilíbrio entre razão e emoção. Fé e ciência e religião. Totalmente. É isso. Esses grandes gênios da humanidade, né, eles fazem a gente pensar, né? Fazem. E atemporais, né? Vão ser questionamentos sempre válidos. Dilon, quero que você fale como é que é esse pós-peça. Você falou que em algumas sessões acontece de abrir esse espaço para o público trocar também com vocês e com as figuras que vocês convidam para estar com vocês ali no palco e tal. Normalmente, quais são as demandas que chegam? Porque imagino que não deva fugir muito, assim. Logicamente que deve ter um outro... As perguntas das pessoas? O que faz... As pessoas pensam em quê no pós-peça? Olha, essa peça, Tiago, é uma das peças... Olha, eu tenho 56 anos de carreira. Eu nunca tive um momento tão entusiasmante, um personagem tão potente nesses anos todos. Já fiz peças maravilhosas, trabalhos incríveis, mas é difícil ter um ator, ter um Freud para interpretar. Claro. E ele tem uma história que ele traz tanta cor, tanta reflexão. Esses temas que a gente falou, né? O sentido da vida, a existência ou não de Deus, finitude também, porque o Freud optou pela morte assistida. Uhum. Ele estava doente e falou, na hora que eu decidi, e foi o que aconteceu. Encerrou. Então, são temas que na peça as pessoas
pensam muito, perguntam muito, falam muito sobre a questão religiosa, sim, sobre esses temas que nós estamos falando. Sim. Mas os debates são interessantíssimos e os debatedores que vêm junto com a gente trazem sempre inspirações, cada um com a sua visão diferente. Muitos mais ateus, outros, os religiosos sempre com uma visão diferente. Mas as pessoas saem muito tocadas. A gente costuma dizer que quando o público sai de um teatro e vai até o estacionamento falando ainda sobre a peça, a gente já fica feliz. Nesta peça, as pessoas vão e falam depois, e conversam, e depois dizem que ficaram a noite inteira conversando, e no dia seguinte voltaram a falar. Tem gente que vem 2, 3, 4 vezes ver a peça. Não estou exagerando, é muito comum nesse espetáculo. Então, isso é emocionante. É muito emocionante para a gente que está fazendo. É a famosa catarse que todos os atores buscam através de seus espetáculos, né? Ou pelo menos deveriam, porque o papel da arte é esse, né? E o teatro e a psicanálise são, neste sentido da catarse, a mesma coisa. Sim. Onde é que o Freud foi buscar a sua inspiração quando ele falou de catarse? Se não o Édipo, ele foi aonde? Ele foi lá nos gregos. Foi. Que não está ligado à espiritualidade no fim. Né? Claro que tá, é verdade. Se conecta, né? Tudo se então, conecta. o teatro, psicanálise, autoconhecimento, a psicoterapia, é uma coisa só, é uma conexão para o desenvolvimento, né? Para o conhecimento humano, né? Porque existe dentro da gente, né? A psique humana, a espiritualidade, a psique, acho que caminham de mãos dadas, né? Não tem como a gente desvencilhar uma coisa da outra. A gente é esse ser que é carne, mas também é imaterial, né? Nós também somos imateriais. Mas a questão da saúde, você sabe que a gente vai muito em universidades também. A gente vai aqui em São José também, vamos fazer algumas universidades, debates lá dentro. Aí legal. Eu vou falar sobre os temas da peça, mas com os alunos da psicologia e professores. Mas também para estimular. A gente não vai lá para vender ingresso, não. A gente vai lá para falar sobre os temas. Sim. Legal. Mas também para estimular os jovens a consumirem arte e cultura, porque consomem pouco. E nesse sentido que nós estamos falando, como a arte, o teatro está próximo da psicanálise. Bom, tem até ramos da psicologia, a psicodrama, né, que é baseado no teatro. Né? Mas se a gente for estudar os gregos lá atrás, os teatros gregos, fisicamente, eles estão localizados nas áreas dos hospitais. Olha. Era parte do tratamento. Eles entravam, tinham os banhos, não sei o quê, a visitação das estátuas com as divindades, não sei o quê. E o último ato era uma apresentação de uma tragédia. Uhum. E conforme o caso, era uma ou outra. Então, era um processo de cura. A catarse é um processo de cura. Totalmente. Nossa, isso é uma frase que precisava ser tatuada. É real, é muito real. E já disse o grande filósofo aí, né? Um grande pensador contemporâneo. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Porque a arte, ela é alimento da alma mesmo, né? Não tem como a gente viver sem arte. Não tem como a gente viver sem isso, que é a criação humana mais pura que existe, através do teatro, através das artes plásticas, da música, seja como for. Mas arte é alimento, a arte é cura. Até aproveitando esse gancho, né, do imaterial, né, que é espiritual também, que é emocional, que é o pensamento, ele é expresso pela arte. Então é uma forma da gente se conectar com algo, Sim. Né? E que a gente não consegue às vezes dizer, né, mas a gente precisa expressar. É verdade. Então você consegue trazer esse olhar, né, do todo, expressando através do teatro, da música. Até o nosso estado de espírito, ele muda quando você escuta um certo tipo de música, né? Então, como que a gente vai falar que isso não é espiritualidade? Trazendo desde os tempos antigos até o que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente acha que está lá longe, né? Espiritualidade, mas a gente está vivendo o espiritual todos os dias. A diferença está em olhar como algo imaterial, que ele é sutil. Então, você não pega ele, mas você vive, você consome, você se expressa. Né? Mesmo quem é ateu vive isso. E fora que a criatividade, ela é fundamental, a arte é fundamental para o desenvolvimento. Arte e educação, no meu entender, arte e educação são as únicas formas de transformação
de uma sociedade. Sim, Não total. existe outro caminho. Não mesmo. Você pode pensar, botar a polícia na rua, fizer o que você quiser, não dá jeito. Mas hoje, no mundo que a gente vive, mais do que nunca, tem uma pesquisa feita sobre o mercado de trabalho pela Fundação Itaú para o Desenvolvimento, para a Educação e Cultura, a fundação. Sobre mercado de trabalho, eles fizeram uma pesquisa. E a pergunta que fizeram assim, o que o mercado de trabalho espera daqueles que estão entrando né, na vida do trabalho. E a gente poderia dizer, imediatamente, o que você falaria? Um bom currículo, uma boa faculdade, sei lá. E a pergunta número 1, resposta número 1 foi mentes criativas. Olha, que coisa linda. E de onde a gente tem mente criativa? Só você sendo uma pessoa que conhece o mundo, lê, consome arte, cultura e educação. E a arte não é nada mais do que o grande contato que a gente tem, trazendo para a superficialidade, para a matéria, com aquilo que a gente tem de mais puro e espiritual de fato. Né? É a nossa essência vindo à tona. Né? É muito lindo escutar que essa foi a resposta principal, porque mente criativa, de fato, é que tem poder para mudar o mundo, para mudar a sociedade. Demais isso. Até aproveitando esse gancho, né? Quando a gente está agora aí no movimento de implementação de NR1, né? Agora, 26 de maio começa essa vigência. As empresas, elas percebem esse adoecimento pela rotina, né? Então, quando a gente tem aí um momento de saúde, da pessoa se olhar, dela parar, dela ser cuidada e acolhida, e incentivar a arte-terapia, incentivar o cuidado com a massoterapia, com o cuidado da saúde mental, né, que eu acho que entra muito também nisso. Sem dúvida, a arte salva. É a gente entender que não é um bom currículo, mas uma pessoa pertencente, né, que ela é capaz de criar. Sim. Né? Caio, você que trabalha, né, com a saúde integrativa e faz justamente essa ligação, essa conexão entre o corpo, a mente, a espiritualidade. Para quem está escutando a gente agora e tá num momento não tão claro, né, tá num momento com mais dúvidas, tá com a fé abalada, tá se redescobrindo, né, ou de repente nem nesse processo ainda tá totalmente perdido. O que você passa de orientação, você que é um profissional que mexe nesse sentido aí, nessa cura através dessas ferramentas? No primeiro momento, não tem problema estar perdido, isso é muito bom, né? Mas entender que você não é uma ilha, você é uma pessoa. E aí, nós como pessoas, nós podemos nos conectar em outras pessoas, profissionais, né? Entender que a gente, como ser humano, nós somos um ser social, coletivo. E buscar parar, se perceber, entender que não precisa carregar tudo sozinho. Então, acho que o primeiro fato é a aceitação da sua humanidade, vulnerabilidade e limitação. E aí que entra o espiritual, né? Que às vezes está um pouquinho no outro ali também, numa ferramenta, numa habilidade, em se permitir. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou deixar a pergunta mais fácil de todas para responder no final. Qual é o sentido da vida? A mais fácil eu deixei para o final. Você tem quanto tempo mais? A gente tem quanto tempo? Olha, isso já responde tudo. Gente, que papo gostoso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Tenho certeza que quem acompanhou também deve ter gostado pra caramba, porque a gente trouxe muitos pontos sensíveis e a gente precisa disso. A gente vive numa sociedade que cobra cada vez mais que a gente vá se fechando numa casca tão dura, tão complicada de ser penetrada, que é bom a gente abrir caminho e vazão para o que existe dentro da gente, para a espiritualidade, para a criatividade, né? Para essas coisas que são genuinamente humanas. Então, obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu que agradeço. Posso fazer o convite final? Que eu ia pedir para você fazer agora, para vocês dois, na verdade. Aproveitem a câmera que está aqui, ó, e os dois passem os recados e tudo mais. Maravilha. Eu primeiro agradeço muito a gentileza de você nos receber aqui. Um papo delicioso. Eu quero saber se eu vou voltar. Quando a gente vai voltar? Por mim, vocês nem iam embora. Vocês já ficavam pro próximo. Semana que vem eu tô aqui. Não. Eu vou adorar. Mas eu queria convidar vocês todos e a quem está nos ouvindo e vendo. Esse espetáculo, a última sessão de Freud, vai estar em São José dos Campos, no Teatro Municipal, dias 15, 16 e 17 de maio. Vou ficar muito feliz. A gente, no final do espetáculo, sempre a gente sai ali no saguão, recebe o público, faz foto. Tá? A gente adora esse contato com o público. E dia 15, em particular, como a gente já falou, tem um debate. Muito bom. Vai ser sempre um dia muito especial.
Vou Demais. adorar receber cada um de vocês. Eu quero assistir, estarei lá. Em alguma dessas datas, ainda não sei em qual, mas estarei lá com certeza. Caio? Me sigam nas redes sociais, esse é um grande caminho para mim conhecer meu trabalho, que é @caiofini ou @equilibrare.integrativa, que é a minha empresa de saúde integrativa. E vai ser um prazer ter vocês aí pra gente somar juntos nessa jornada, já que a gente falou que parte aí da mensagem é se conectar. Tô aqui aberto para poder caminhar junto com todos vocês. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado a vocês dois e obrigado pela conexão de você também que está aí assistindo. Valeu mesmo. Mais uma semana, bom demais ter vocês aqui no Na Minha Cabeça Era Diferente, um podcast produzido no estúdio RDS aqui em Taubaté com os trabalhos técnicos da equipe RDS, eu de Silva, nosso maestro, e também o Sérgio Fontinelli. Produção feita pelo pessoal da Ota Marketing com Gabriela Toledo, João Otávio, Letícia Fontinelli e a Renata de Barros. Roteiro e apresentação são meus, Thiago Bezerra. A gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Um beijo. Até lá. Tchau.